Tudo bem com vocês? Meu nome é Tiziana Paiva, eu sou psicóloga, doutora em psicologia e vou trazer para vocês aqui um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que eu faço, como eu cheguei a essa trajetória, a essa carreira que eu vou estar conversando com vocês hoje aqui. Desde o início da graduação, né, eu me vi uma estudante um pouco, eu diria, inconformada, né, um pouco fora da própria psicologia. Eu realmente, não me entendam mal, mas eu não achava que psicologia era algo que fazia sentido para mim. Eu estava no curso, né, e eu estava chegando, vamos dizer assim, da metade para o final do curso e ainda não havia encontrado algo que fizesse sentido. Eu achava muito estranho a forma como algumas perspectivas psicológicas lidavam com o sofrimento humano, né, com a singularidade das pessoas, de forma tão avaliativa, de forma tão interpretativa, né, clinicamente falando, e isso não me fazia sentido, né? Eu achava que as pessoas, né, era de uma singularidade, de uma preciosidade, de uma particularidade mesmo, né? Então era muito fora do que eu poderia imaginar e agora pensando de forma bem simples, como a cabeça aí de alguém que está na graduação, né, entrando em contato com essa pluralidade que é a psicologia, né, bebendo dessas diversas fontes que é o saber psicológico, né, e não me achando muito nesse caminho. E aí, nos últimos anos da graduação, eu encontrei um grupo de pesquisa que trabalhava com psicologia humanista, e isso, de alguma forma, ressoou, né? Trabalhava com abordagem centrada na pessoa, mas ainda era um lugar que eu comecei a explorar mais, a me aprofundar mais, né? A fazer estudos, grupos de estudos, enfim, formações, mas faltava algo. E aí, nessa época, eu já estava nos estágios finais aí do curso de graduação, então estava na clínica, né, atendendo daquela forma tradicional, como a gente conhece, né, mas ainda, né, eu pensava que, nossa, mas será que todo sofrimento psicológico precisa entrar nessa caixinha que é um atendimento, né, de longo prazo, semanal, de 50 minutos? Né? E aí foi que estudando e com colegas encontramos uma modalidade que já existia em outras partes do Brasil, que era o plantão psicológico, né? E né, o nosso grupo aí de supervisão clínica, né, topou esse desafio, que era criar o primeiro serviço de plantão psicológico do Ceará, onde eu fazia faculdade, né? Então, em 2007 foi um marco para a minha carreira, pois, né, iniciamos esse trabalho, esse pronto atendimento psicológico, né, esse serviço que atende, acolhe a pessoa no momento da sua necessidade. E isso me fez muito sentido, né? Comecei a estudar mais sobre emergências emocionais, né? O que isso se difere, ou que demandas eram essas, que eram diferentes do que normalmente acontecia numa clínica tradicional, ou seja, na psicoterapia, né? E com o tempo, né, entrei no mestrado para estudar o plantão psicológico, e com o tempo eu comecei a entender que a minha forma de ser inconformada ou querendo encontrar novos meios, né, de oferecer um cuidado psicológico, eu comecei a entender que isso não se opunha à psicoterapia, né, tradicional. Era uma outra forma de acolher um outro tipo de demanda, né, a demanda da crise, né, ou as situações extremas de uma forma geral. E aí, depois do mestrado, né, eu já estava na clínica fazendo o consultório, psicoterapia, né, e tinha sempre essa, né, junto com essa vontade de desbravar novas formas de ser psicóloga, novas formas de facilitar o processo das pessoas,
né? Ao mesmo tempo vinha também uma sede de estudar, né? De estruturar e de pesquisar, né? Estruturar, ou seja, o que nós estávamos fazendo, por exemplo, no plantão psicológico, de forma científica, logicamente, né? E aí foi que, logo que eu terminei o mestrado, né, eu fui para o doutorado, né? À época eu ficava me questionando sobre como que ocorriam, né? Me deu essa curiosidade para entender como que ocorria a atuação do psicólogo em contextos de desastres, por exemplo, né? Que é uma área aí que tem já ocorre desde o início do século passado, mas que teve uma estruturação muito maior nos últimos 20 anos, né? E como a gente pode, né, tomar contato, né, por exemplo, em desastres no Brasil, como o desastre da Boate Kiss, né, o incêndio, né, que ocorreu lá na Boate Kiss, os mais recentes desastres aí em Mariana, em Brumadinho, né. Então, no doutorado eu fui investigar a experiência de psicólogos que atuavam em contextos de desastres, calamidades, conflitos armados, né? E entender melhor como que isso ocorria. Ou seja, a minha trajetória profissional sempre foi, de alguma forma, para desconstruir o tradicional, né? Não que eu não gostasse do tradicional, porque eu faço isso no consultório, mas para entender os limites e possibilidades da própria psicologia, da intervenção, né, do cuidado psicológico em contextos onde a vulnerabilidade das pessoas está tão latente. E aí, nesses atendimentos do plantão psicológico, vejam vocês, né, o primeiro atendimento de plantão psicológico foi realizado por mim. Era uma demanda de suicídio. Um rapaz que pensava em tirar a própria vida. E aí eu vi que aqueles 4 anos e pouco aí, já quase 5 anos de estudo, de graduação de psicologia, nunca tinham falado sobre qual era o manejo que deveria se ter com alguém que está falando em se matar, né? Como que a gente atende isso, né? Então, eu acho que nesse dia, né, foi realmente o marco de que, de que assim, eu precisava entender melhor, né, como que eu iria facilitar e ajudar processos de limite, né, processos de limite da própria vida, processos onde as pessoas estão num sofrimento extremo, onde muitas vezes ela não encontra mais, né, esperança para se viver, né, esperança de dias diferentes, de sair, né, de outras saídas, de outras formas de enfrentamento do sofrimento delas. E aí que comecei cada vez mais a estudar esse tipo de ocorrência, né, de situações extremas e de crise. E né, após o meu mestrado, onde eu investiguei o plantão psicológico, eu fui fazer o doutorado pensando também em situações extremas, como em situações que são vividas coletivamente, como nos desastres. Né? Desastres ambientais, grandes incêndios, terremotos, desastres aéreos, etc. Então, logo após o doutorado, eu iniciei uma trajetória, né, na docência, né, lecionando em faculdades e também implementando, né, criando e implementando serviços de pronto atendimento, serviços de plantão psicológicos em diversos locais, né? Hoje nós temos em funcionamento 2 serviços de plantão psicológico, um na cidade de Americana, onde ocorre dentro da rodoviária de Americana, e outro numa ONG em Campinas, aqui ambas cidades do interior de São Paulo. Então, eu crio equipes, né? Eu faço a formação e a supervisão desses profissionais, né? Criei também uma empresa chamada Ápice, né, onde oferece treinamentos e capacitações. Então já estivemos em algumas prefeituras, né, fazendo um treinamento que se chama Primeiros Socorros Psicológicos, né? Ou seja, esse tipo de abordagem, né, pressupõe que
qualquer pessoa, não precisa ser da área de saúde mental, nem da área da saúde, mas qualquer um pode oferecer um cuidado psicológico, né? Pode oferecer um acolhimento a pessoas em crise. Também fazemos esse tipo de capacitação em escolas, né? Onde infelizmente nós temos na atualidade uma demanda não somente, né, de ideação suicida, mas de contextos de automutilação e etc. Né? Então, o meu trabalho hoje é fazer formação, mentoria, né, e supervisão para pessoas que querem, né, aprender a lidar. Que, infelizmente, né, é algo que nós vemos na atualidade, que esse tipo de demanda à crise e ao suicídio não se restringe ao serviço de pronto atendimento às emergências, né? Não está restrito nesse lugar, que isso está cada vez mais próximo e mais constante aí da nossa prática, da nossa vida, de uma forma geral, infelizmente, não é? Mas da nossa própria clínica, né? Mesmo você não fazendo esse tipo de ocorrência, isso vai aparecer. É como eu falo, né? Existem dois tipos de psicólogo: aqueles que já atenderam, né, uma demanda de suicídio e de crise, e aqueles que irão atender, né? Que infelizmente o contexto aí na contemporaneidade, né, perpassa aí relações frágeis, né, muitos estados de vulnerabilidade, solidão, isolamento, né, das pessoas, e altas exigências pessoais e sociais a respeito de como as pessoas precisam ser e sentir, etc. Né? Isso caberia, né, uma conversa à parte a respeito dos sofrimentos na contemporaneidade, e que isso bate a nossa porta o tempo inteiro. Né? Então, os desafios, inclusive, para esse tipo de atendimento perpassa exatamente estar em contato, né, com esse tipo de demanda não é fácil para ninguém. Né? E ela perpassa para nenhum tipo de profissional, seja o mais jovem profissional, seja o mais rodado, mais antigo, de experiência, porque isso mexe com a própria vulnerabilidade do psicólogo, né? Com o sentimento, muitas vezes, de impotência diante da vida do outro. Né? E mesmo assim, mesmo dentro de um cenário onde perpassa o risco, né, onde perpassa a incerteza, onde se fala do limite da vida, e mesmo assim a gente consegue produzir cuidado, a gente consegue produzir novas formas de enfrentamento, novas formas de resolução, né, para a vida, facilitar isso na vida das pessoas. Então, é um trabalho super gratificante, né, e necessário na atualidade. Bom, eu fico por aqui. Espero que eu tenha podido contribuir, né, trazendo uma visão desse tipo, dessa área da psicologia, né, e fico à disposição de vocês para maiores esclarecimentos.